No dia 8 de junho de 2023, um acontecimento inquietante sacudiu o cenário geopolítico global. As manchetes do Wall Street Journal ecoam como uma bomba, revelando que a China e Cuba haviam forjado um acordo secreto, cujo propósito intrigante deixou os Estados Unidos em alerta máximo. Segundo as informações publicadas, a China concordou em investir bilhões de dólares em Cuba para estabelecer uma base de espionagem na ilha. Sabemos que é impossível subestimar as implicações de uma base de espionagem chinesa em solo cubano. A localização estratégica dessa base, situada tão próxima à costa da Flórida, gera uma série de preocupações substanciais. O fato é que a China poderia estar espionando os Estados Unidos diretamente a partir de uma posição tão próxima e profundamente alarmante. Isso poderia potencialmente alterar o equilíbrio de poder entre as duas nações, desencadeando uma mudança na dinâmica global. No entanto, essa notícia traz à tona uma série de perguntas cruciais que merecem uma análise minuciosa. Por que exatamente a China optou por escolher Cuba como local para uma base de espionagem? Qual é o propósito real por trás dessa base? E talvez o mais importante, será o surgimento de uma rivalidade geopolítica semelhante à Guerra Fria, adaptada às dinâmicas e desafios do mundo contemporâneo? Nesse vídeo, mergulharemos nas profundezas dessa revelação intrigante para descobrir as camadas por trás dessa história. Conhecimento Mestre apresenta a nova ameaça chinesa. Na década de 1960, durante a Guerra Fria, um período marcado por rivalidade e tensões entre Estados Unidos e União Soviética, ocorreu um acontecimento significativo no hemisfério ocidental. A União Soviética estabeleceu uma base de espionagem estrangeira nos arredores de Havana, Cuba. Essa base representou uma ousada incursão soviética em território americano, já que Cuba estava relativamente próxima aos Estados Unidos e politicamente havia se inclinado para o bloco comunista liderado pelos soviéticos. A presença da base de espionagem soviética em Cuba aumentou consideravelmente as tensões entre os dois superpoderes. Isso ocorreu em um contexto em que as relações já eram tensas devido a diferenças ideológicas, competição geopolítica e a corrida armamentista que caracterizava a Guerra Fria. A situação se agravou ainda mais quando foi descoberto que a União Soviética estava implantando mísseis nucleares em Cuba, representando uma ameaça direta aos Estados Unidos. Essa crise atingiu seu ponto mais crítico em outubro de 1962, quando aviões de reconhecimento dos Estados Unidos descobriram as bases de lançamento de mísseis nucleares soviéticos em solo cubano. O presidente dos Estados Unidos na época, John Kennedy, confrontou publicamente a União Soviética e impôs um bloqueio naval a Cuba para evitar que mais mísseis nucleares fossem entregues. Isso levou o mundo à beira de uma guerra nuclear, com os dois lados em um impasse perigoso. A crise foi resolvida quando a União Soviética concordou em retirar os mísseis nucleares de Cuba, em troca da promessa dos Estados Unidos de não invadir a ilha e de retirar os seus próprios mísseis nucleares da Turquia. Essa resolução aliviou a tensão imediata, mas deixou cicatrizes profundas nas relações internacionais e reforçou a percepção de quão arriscada a Guerra Fria pode ser. Hoje em dia, algumas vozes sugerem que as tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China estão criando paralelos com a Guerra Fria. A relação entre o Partido Comunista Chinês e Cuba é citada como exemplo, trazendo lembranças da presença soviética na ilha durante a década de 1960. Isso levanta a questão de se estamos entrando em uma nova era de rivalidade global semelhante à Guerra Fria, mas com suas próprias complexidades e desafios. A China e Cuba compartilham várias semelhanças, incluindo a governança por partidos comunistas, experiências de sanções do Ocidente, relações complexas com os Estados Unidos e uma posição estratégica que poderia ser benéfica para ambos os países. Após anos de sanções americanas, Cuba se tornou mais dependente da China para investimentos e empréstimos, enquanto a China enxerga vantagens em ter um aliado próximo às fronteiras dos Estados Unidos. Isso levanta a possibilidade da China estabelecer uma estação de escuta em Cuba, a uma curta distância da costa da Flórida. Tal base de espionagem chinesa, que envolveria bilhões de dólares em investimento, teria um amplo alcance. A preocupação central desse cenário gira em torno da espionagem eletrônica, também conhecida como eavesdropping.
A presença de uma estação de escuta próxima ao Comando Central em Tampa, Flórida, e ao Forte Bragg, na Carolina do Norte, poderia facilitar a coleta de informações sensíveis dessas instalações. Apesar das medidas de segurança implementadas para mitigar as ameaças, a possibilidade de tal coleta não pode ser descartada completamente. Os Estados Unidos adotam precauções para proteger suas informações, mas nenhum sistema é totalmente impenetrável. O exemplo do vazamento de informações do Pentágono, em que um jovem de 21 anos teve acesso a documentos ultra-secretos, ressalta a vulnerabilidade potencial. Portanto, espiões chineses habilidosos com tecnologia de ponta, localizados a poucos quilômetros da costa americana, poderiam representar um risco significativo para a segurança e a inteligência dos Estados Unidos. A construção de uma base de espionagem chinesa em Cuba também poderia ter implicações graves. Centros de treinamento militar e comandos navais importantes dos Estados Unidos estariam expostos à possibilidade de serem espionados. Navios americanos que navegariam pelo Golfo do México, o Atlântico Norte e o Mar do Caribe também seriam alvos em potencial. Além disso, milhões de cidadãos comuns e militares americanos poderiam estar sujeitos à vigilância eletrônica, incluindo grampos telefônicos e monitoramento de dispositivos. O que torna essa situação ainda mais notável é que a construção dessa possível base de espionagem chinesa surpreendeu o governo americano. Se a base fosse de fato estabelecida, espiões chineses e americanos estariam competindo em um ambiente de inteligência em igualdade de condições, o que seria um desenvolvimento sem precedentes. A reação do governo dos Estados Unidos a esse cenário foi negar a existência do acordo, possivelmente para evitar admitir as vulnerabilidades ou impotência diante a estratégia da China. Horas após o relatório ser divulgado, todos os envolvidos disseram que eram notícias falsas. Oficiais cubanos chamaram o rumor de totalmente falso e difamatório. Disseram que era apenas mais uma história inventada pelos Estados Unidos como desculpa para sancionar Cuba. A China foi um pouco mais criativa, dizendo que os Estados Unidos deveriam refletir sobre si mesmos e parar de interferir nos assuntos internos de Cuba sobre a bandeira da liberdade, democracia e direitos humanos. Entre tudo isso, o que ninguém esperava era que o governo americano também negasse o relatório. Porém, o problema é que esse relatório foi vazado por autoridades americanas em primeiro lugar. Então, por que o governo americano gostaria de negá-lo? Por que eles gostariam de contradizer os seus próprios funcionários e dizer a todos que não há com que se preocupar? Não seria melhor se todos soubessem disso para que pudessem cobrar mais impostos para o complexo industrial militar? Por que o governo americano está tentando encobrir isso? Essas questões levantam suspeitas sobre os motivos por trás da negação oficial. A contradição entre a divulgação inicial e a negação posterior gera um certo grau de desconfiança. Além disso, o fato de o governo americano ter tentado esconder algo que foi vazado por suas próprias autoridades levanta questionamentos sobre a sua transparência e sinceridade. A negação de Cuba e China fazia um total sentido, mas não havia razão para os Estados Unidos quererem encobrir isso, a menos que o governo estivesse tentando esconder algo maior, algo escondido do público. E pelo visto parece ser algo sério, pois apenas 2 dias depois do primeiro relatório foi divulgado. A verdade finalmente veio à tona. Sim, acontece que o governo americano estava dizendo a verdade quando chamou o relatório sobre a base de espionagem sino-cubana de impreciso, mas não pelas razões que você pensa. Veja bem, a China nunca planejou pagar bilhões de dólares a Cuba para construir sua primeira base de espionagem na ilha. Na verdade, eles já tinham uma base de espionagem em Cuba desde pelo menos 2019. Isso mesmo, era esse o grande segredo que o governo dos Estados Unidos queria encobrir. Por pelo menos 4 anos, a China tem sido capaz de monitorar e coletar dados eletrônicos de milhões de americanos a partir de Cuba, sem que ninguém soubesse disso. De acordo com um alto funcionário, o presidente Biden havia instruído esse governo a lidar com isso de maneira discreta e cuidadosa, tão discretamente que muitos funcionários do governo e políticos não sabiam de nada. Eles afirmaram que sua estratégia de contra-terrorismo vinha funcionando até agora, mas como se constatou, todo o progresso que eles achavam que estava sendo feito provavelmente era apenas a China e Cuba brincando com eles. Assim, em menos de 48 horas, os funcionários da administração de Biden se contradisseram várias vezes sobre se o Partido Comunista Chinês está espionando os Estados Unidos ou não. Os 2 relatórios divulgados pela administração definitivamente pareciam contraditórios. Mas e se ambos fossem verdadeiros?
É provável que os Estados Unidos estivessem tentando fechar as capacidades de espionagem existentes da China em Cuba há anos. E talvez a China e Cuba tenham colaborado inicialmente, enganando os americanos ao fazê-los pensar que estavam progredindo, enquanto nos bastidores a história era diferente. Nossas ideias muitas vezes se formam a partir do que vemos e ouvimos. Mas e quando a verdade está escondida? A história da base de espionagem sino-cubana se revela um quebra-cabeça intrincado. Negativas da China e Cuba parecem coreografadas e os Estados Unidos também escondiam algo. Por quê? A resposta é mais complexa do que parece. Quando finalmente a verdade emerge, descobrimos que a China não estava construindo uma nova base de espionagem. Ela já estava lá desde 2019, espiando os Estados Unidos. O governo americano, mesmo sabendo, optou por não revelar. Mesmo após esse jogo de sombras, onde a verdade e a mentira se confundem, uma pergunta permanece: quantas histórias assim estão escondidas na política global? O mundo é um tabuleiro complexo onde as peças se movem com propósitos escondidos.